Meus amigos e minhas amigas, esse é o canal do Xavier e eu sou o Xavier. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, que falava sobre a prisão do almirante Otton. O almirante Otton, Otton Luiz Pinheiro da Silva, que eu vou ler rapidamente aqui a biografia dele. Nascido em Sumidouro, 25 de fevereiro de 1939, é um engenheiro naval, mecânico e engenheiro nuclear brasileiro, vice-almirante do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais da Marinha do Brasil, foi presidente da Eletronuclear. A biografia de Otton está intimamente relacionada ao programa nuclear brasileiro. Ele é reconhecido e recebeu inúmeras homenagens por ter sido um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento de uma tecnologia para enriquecimento de urânio denominada ultracentrifugação. Isso permitiu que o país se tornasse independente em dominar toda a cadeia produtiva da energia nuclear, garantindo a construção do submarino de propulsão nuclear Álvaro Alberto, o SN-10, e o abastecimento das usinas nucleares do país. O vice-almirante foi preso pela primeira vez na Operação Radioatividade, 16ª fase da Operação Lava Jato, desencadeada pelas delações de Dalton Avancini, um ex-executivo da empresa Camargo Correia. Posteriormente, voltou a ser preso na Operação Pripyat, desdobramento da anterior, que investigou denúncias de corrupção na eletronuclear. Otto foi condenado em primeira instância pelo juiz Marcelo Bretas a uma pena de 43 anos e ficou preso na base de fuzileiros navais do Rio Miriti, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi libertado por um habeas corpus concedido em outubro de 2017 pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em 2022, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região revisou a condenação e substituiu a pena de prisão por restrições de direitos. Vida e carreira. Otton se graduou em 1960 na Escola Naval e Engenharia Naval pela Escola Politécnica de São Paulo em 1966. Ele se graduou em 60 na Escola Naval e em Engenharia Naval pela Escola Politécnica de São Paulo, em 66. Com mestrado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, em 78, concomitantemente com uma graduação em Engenharia Nuclear. Retornado ao Brasil, foi incumbido de iniciar os primeiros estudos para um submarino nuclear brasileiro e liderou o programa nuclear Paralelo entre 79 e 1994. Executado sigilosamente pela Marinha, esse programa nuclear paralelo resultou no desenvolvimento de uma tecnologia nacional para enriquecimento de urânio pelo método de ultracentrifugação, que atualmente produz parte do combustível das usinas nucleares de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Otton foi diretor de pesquisas de reatores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, entre 82 e 84. Nesta época, foi ativamente vigiado pela CIA, que mantinha um agente, Ray Alar, morando no apartamento ao lado daquele do Almirante São Paulo. Junto com Marcus Ronauser, Otton controlava contas secretas pelas quais eram aplicadas verbas em programas nucleares paralelos. Descoberto pelo jornalista Tânia Malheiros, que publicou o livro Brasil, a Bomba Oculta, o caso foi alvo de inquérito arquivado em 88 pelo procurador Sepúlveda Pertence. Em 1994, aposentou-se como vice-almirante e abriu uma empresa de consultoria para projetos na área de energia. Em 1994, recebeu do então presidente da República, Itamar Franco, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Em 2011, por iniciativa do deputado Gilberto Palmares, foi agraciado com o título de benemérito, de cidadão benemérito do Estado do Rio de Janeiro. Também recebeu a Ordem do Mérito Naval no grau de comendador, a Ordem do Mérito Militar como comendador, a Ordem do Mérito Aeronáutico como comendador, a Ordem do Mérito das Forças Armadas como comendador, a Medalha do Mérito Tamandaré, Medalha do Pacificador, Medalha do Mérito Santos Dumont e a Medalha Militar de Ouro. Em 2005, durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a presidência da Eletronuclear, a empresa que gerencia as usinas nucleares e produz e constrói essas usinas também. Convidado pelo ministro de Minas e Energia, Silas Rondô. Em sua gestão, as obras da usina de Angra 3, paradas por 23 anos, foram retomadas. Em abril de 2015, foi afastado do cargo após denúncias de pagamentos de suborno a dirigentes da empresa. Foi preso em 21
foi preso em 28 de julho do mesmo ano durante investigações no contexto da Operação Lava Jato. Aqui o trecho anterior, em abril de 2015, foi afastado do cargo após denúncias de pagamentos de suborno por dirigentes da empresa. Eu acho um pouco confuso o que está escrito aqui. Bom, ele foi afastado em 2015 por denúncias de corrupção. Foi preso em 28 de julho do mesmo ano, durante investigações no contexto da Operação Lava Jato, que revelou indícios de pagamento de 3, aqui já está dizendo 4,5 milhões, mas o texto correto é 3,5 milhões, feitos por um consórcio de empresas. Preso no Rio de Janeiro na Operação Radioatividade. Foi levado para a superintendência da PF em Curitiba, a terra de Sérgio Moro, da Lava Jato. Em 6 de julho de 2016, voltou a ser preso pela PF em uma operação de desdobramento da Lava Jato, batizada de Pripyat, que é a pura corrupção na Eletrobras. Em agosto, o juiz Marcelo Bretas condenou o vice-almirante Otton a 43 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, embaraço à investigação, evasão de divisas e organização criminosa durante as obras da usina nuclear de Angra 3. Em outubro de 2017, Otton foi libertado por um habeas corpus concedido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No começo de 2022, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reduziu a pena de Otton Pinheiro de 43 anos para 4 anos, 10 meses e 10 dias de prisão, e substituiu a pena de prisão por 2 penas restritivas de direitos. Bom, voltando lá à matéria, que foi o comentário do vídeo passado, que estou dando continuidade agora, eu tinha parado aqui na parte em que justamente em que a pena dele tinha sido reduzida, mas que, segundo a matéria que eu li do Miguel do Rosário, né, a defesa dele dizia que ia recorrer para anulação do processo junto ao Supremo Tribunal de Justiça, com a alegação de que as acusações contra o almirante são exclusivamente baseadas em delações de empresários intimidados pelos procuradores da Lava Jato. Isso a gente sabe hoje em dia que a Lava Jato fazia isso, os procuradores faziam isso. Eles intimidavam as pessoas, eles prendiam as pessoas sem provas, né? Prendiam ou ameaçavam prender parentes das pessoas e assim intimidavam as pessoas, obrigavam as pessoas a delatar aqueles que eles queriam que fossem delatados. Mesmo que essas delações fossem falsas. Mas uma vez que a pessoa fazia a delação e assinava a delação, ela que era responsável por aquilo que ela estava delatando. E baseado nisso, eles davam prosseguimento a processos contra os seus alvos. Foi assim com Lula. O juiz Marcelo Bretas, que assinou, o juiz da Lava Jato aqui do Rio de Janeiro, que assinou a sentença de 43 anos contra o almirante Otton, foi delatado por um delator, o advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho, que revelou diálogos que manteve com Bretas. Num dos diálogos, Bretas dá a entender que a severidade na condenação do almirante Otton, 43 anos de regime fechado, teria a função de assustar outros réus, para fazê-los pagar propina ao juiz, em troca de alívio na sentença. É uma coisa que deve ser investigada, levada a uma investigação bem forte. Uma outra mutreta descoberta pela defesa do almirante envolve a cooperação internacional selvagem entre a Lava Jato e órgãos de investigação de outros países. Numa das denúncias contra Otton, os procuradores revelam saber o valor exato da quantia que ele mantinha numa conta no exterior, $185 mil, antes mesmo de obterem autorização judicial para quebrarem o sigilo bancário do réu em eventuais contas que possuísse no estrangeiro. Bretas, o juiz, ignorou o fato de que a referida conta foi devidamente informada ao Banco Central e à Receita Federal em agosto de 2015, antes que a denúncia fosse aceita pela Justiça brasileira. Entretanto, o mais chocante em todo o processo envolvendo o almirante Otton é o ódio, o desprezo e mesmo a crueldade com que procuradores e juízes do caso tratam um cientista com um tal histórico de serviços prestados ao país. Veja, o almirante Otton foi a pessoa responsável por levar a cabo o desenvolvimento da energia nuclear no Brasil,
né? Uma parte desse desenvolvimento teve que ser feita de forma secreta, porque a pressão internacional, principalmente dos Estados Unidos, contra o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil, sempre foi imenso. Os Estados Unidos nunca quis que o Brasil tivesse a energia nuclear. Os Estados Unidos nunca quis que o Brasil tivesse muitas outras conquistas tecnológicas, né? Industriais, econômicas. Essa que é a verdade. Esse vídeo é também para os meus amigos portugueses, que se fiam, alguns que se fiam muito na coisa da proteção americana. Eu estou me referindo especificamente ao caso da OTAN e da Rússia e da Ucrânia, né? Vejam como os Estados Unidos querem a qualquer custo que haja uma guerra, independente se isso vai custar vidas, se isso vai abalar a economia europeia. Vida de europeus e europeia. Eu quero saber, o Putin falou ontem, ele se encontrou com o Macron, né? O Macron está tentando ver se consegue ali uma alternativa, né? Uma alternativa. A gente está percebendo que está havendo uma cisão no seio da União Europeia e da OTAN. Vamos ver o que isso vai dar. Mas vamos lá. Continuando aqui a leitura, esse almirante Otton, né, que um cientista que prestou serviços, grandes serviços ao país, a postura de tratar o almirante como inimigo público nacional é visível tanto no despacho da prisão de Sérgio Moro em julho de 2015, quanto na coletiva dos procuradores da Lava Jato, dada no mesmo dia da prisão. O procurador Ataíde Ribeiro Costa é a voz mais estridente dessa coletiva, que recebe uma cobertura totalmente sensacionalista da grande mídia, a começar pela Rede Globo de televisão. Costa solta frases de efeito, como a de que a corrupção no Brasil tinha se tornado uma metástase, ou seja, associando o almirante Otton Pinheiro a um câncer. Detalhe, naquele momento a denúncia não havia sido sequer recebida. Não havia ainda nenhuma condenação objetiva, jurídica do almirante, mas a condenação midiática já era definitiva, já era mortal. Era assim que funcionou a Lava Jato. É assim que o lawfare da Lava Jato funcionava, junto com a mídia. Primeiro a gente tem que destruir a reputação de alguém, né? Uma vez que essa reputação já está destruída, que a sociedade toda já acredita que aquela pessoa é um bandido, que é um corrupto, aí a gente leva a coisa na justiça, mesmo que sem nenhuma sustentação, para ficar mais fácil a sua condenação, ser mais aceita, palatável, né? Quando o caso é distribuído ao juiz Marcelo Bretas no Rio de Janeiro, esse ódio ao almirante é ainda mais explícito. Mesmo sabendo que o almirante era um idoso, né, de quase 80 anos, que cuidava da esposa doente, mal de Parkinson, Bretas mandou que o cientista saísse de sua prisão domiciliar e fosse conduzido a uma unidade militar, na base de fuzileiros navais em Duque de Caxias. Neste local, o almirante pedia para ligar para sua esposa diariamente, para saber se ela estava bem, usando um telefone da unidade. Bretas, informado disso, reagiu furiosamente e ordenou que o almirante fosse levado a um presídio comum, Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro. Para Bretas, o vice-almirante desfrutou de regalias absolutamente incompatíveis com a custódia preventiva. Algum tempo depois, a defesa conseguiu transferi-lo novamente para uma prisão militar. Em todas essas ocasiões, o Ministério Público e o juiz de primeira instância sempre tentou, a todo custo, os dois tentaram manter o almirante nas piores condições possíveis. A transferência de Bangu para Bangu 8, de Bangu 8 para uma unidade militar, só ocorreu por decisão da segunda instância. O almirante então tentou um suicídio por enforcamento, mas foi impedido por uma das oficiais de plantão da unidade. Em algum momento a justiça será feita para o almirante Otton Pinheiro. Terá que ser feita. Espera-se que isso se dê ainda em tempo de vida. A truculência com que ele foi tratado nos últimos anos por servidores públicos desprovidos de qualquer senso de soberania nacional e sensibilidade humana e que pelo jeito sequer conhecem o direito, não poderá ser apagada. Por isso mesmo essa história deverá ser contada e recontada para que no futuro não venha a se repetir. Amigos lusófonos, saibam de mais uma tragédia levada a cabo no Brasil pela Lava Jato. Preste atenção para que isso não aconteça nos vossos países. Prestem atenção. Um abraço.